Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Romanos. Quem era Roma? Roma era a capital do Império Romano, uma cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes. Era a cidade oponente e tudo girava através das ordens que saíam de Roma. Também lá em Roma existiam e habitavam vários judeus. Mas como é que surgiu a igreja em Roma? Há um consenso entre muitos teólogos que nem Pedro e nem Paulo já pregou o Evangelho de Cristo ali em Roma. Mas acredita-se que no dia de Pentecoste, como está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 2, muitos judeus que habitavam em Roma foram até Jerusalém celebrar o dia de Pentecoste. E chegando lá, Pedro, no seu primeiro sermão, começou a falar acerca da salvação em Cristo Jesus. E alguns daqueles judeus se converteram e, ao retornarem para Roma, começaram a anunciar a salvação em Cristo Jesus. Nós entendemos que a igreja em Roma não era como nos nossos dias, num galpão, num prédio grande, mas os irmãos congregavam em casa um dos outros. Por isso, queridos, é importante conhecermos a palavra de Deus. Quando Paulo ele escreveu a carta aos Romanos, ele estava na sua terceira viagem missionária. Naquele exato momento, ao escrever a carta, ele se encontrava em Corinto. E Paulo ele tinha um ardente desejo de visitar os irmãos que habitavam em Roma, por dois motivos. O primeiro é que ele queria comungar com os irmãos, mostrar para os irmãos e tirar algumas dúvidas que, por certo, surgiram ou poderiam surgir no coração de todos os cristãos. Muito importante que Paulo, ao escrever esta carta, ele toca em vários assuntos acerca da justificação mediante a fé, a regeneração. E quando o crente em Cristo Jesus recebe a salvação, todo o seu passado de pecado é anulado, pois somos justificados mediante o sangue de Cristo. Então Paulo queria visitar os romanos, essa ardente vontade para comungar, trazer uma revelação da parte de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, como também ele tinha outro objetivo, que como ele estava sempre em viagens missionárias, ele queria fazer de Roma um porto seguro missionário para alcançar a Espanha. Então Paulo queria fazer de Roma uma base missionária. Por isso ele começa a trazer grandes ensinamentos impactantes para aquele povo, aquela igreja que estava em Roma. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, cuidadosamente, mostrando o teor da justificação pela fé em Cristo Jesus, regeneração, ele mostra que Cristo veio da descendência de Davi e também era filho de Deus em grande poder. O apóstolo Paulo, após escrever esta carta, ele manda essa carta através de Febe, que era uma cooperadora, uma mulher de Deus, uma grande cooperadora da obra do Senhor, o qual foi incumbida de levar a carta até os irmãos que residiam em Roma. Apesar do apóstolo Paulo nunca ter ido pregar em Roma, ele já conhecia várias personagens que pertenciam à igreja em Roma, de outras localidades. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ao ser sentenciado pelo imperador, ele foi levado para Roma como escravo, onde permaneceu por mais ou menos 2 anos, onde ele teve a liberdade de estar prisioneiro
em uma própria casa, aonde ele poderia receber vários irmãos que estavam ali em Roma. Ele não foi enquanto era livre, mas Deus permitiu que ele fosse para Roma aprisionado e tivesse liberdade de estar recebendo todos os irmãos que assim quisessem visitá-lo na sua prisão, que era a sua própria casa. Assim, queridos, nós finalizamos esses pequenos versículos de Romanos, capítulo 1, e logo após, nós traremos outros vídeos, trazendo outros versículos e trazendo assim um comentário acerca deles. Deus continue abençoando vocês. Eu vos espero no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Shalom, povo de Deus.